E se eu lhe dissesse que a farmácia mais poderosa a que você já teve acesso não é um prédio com luzes fluorescentes e um guichê de drive-thru? É a sua cozinha, a sua despensa, o fundo do armário da sua avó. Estamos falando de remédios tão eficazes que soldados os utilizam em campos de batalha. Tão confiáveis que foram passados de geração em geração antes mesmo de alguém saber o que era um germe. E tão esquecidos que a maioria das pessoas hoje riria deles até o momento em que eles realmente funcionassem. Mas aqui está o que ninguém lhe conta. Alguns destes não são apenas contos populares. Pesquisas modernas estão confirmando silenciosamente o que nossos bisavós já sabiam. Esses remédios funcionavam naquela época. Eles funcionam agora. E eles estão na sua casa neste exato segundo. Fique por aqui, porque o número 18 desta lista foi literalmente usado por dentistas antes da existência da anestesia moderna. E o composto ativo ainda está em produtos odontológicos hoje. E o número 20, ele foi usado na Europa medieval para algumas das feridas infectadas mais desagradáveis que se possa imaginar. E funciona segundo o mesmo princípio que os curativos hospitalares. Vamos começar. Aqui estão 20 remédios esquecidos que o curarão instantaneamente, classificados de impressionantes a absolutamente inacreditáveis. Alho fermentado no mel, o antibiótico da cozinha. Vamos começar com uma das coisas mais poderosas que você pode fazer em casa, com apenas dois ingredientes que provavelmente já possui. O alho fermentado no mel é exatamente o que o nome diz. Alho cru esmagado, submerso em mel puro e deixado para fermentar lentamente por semanas. Parece simples. Soa simples, mas o que acontece dentro daquele frasco é nada menos que notável. O alho contém um composto chamado alicina, uma das substâncias antimicrobianas naturais mais estudadas na Terra. O mel puro tem suas próprias propriedades antimicrobianas, incluindo a produção de peróxido de hidrogênio e uma baixa atividade de água que mata bactérias. Quando você os combina e os deixa fermentar, algo interessante acontece. O alho suaviza, o mel se liquefaz e o sabor se aprofunda. E ambos os ingredientes trocam e amplificam as propriedades medicinais um do outro. Curandeiros tradicionais em toda a Europa Oriental, Oriente Médio e Ásia mantinham alguma versão desta preparação à mão para doenças de inverno, dores de garganta e infecções. Antes dos antibióticos, esta era a medicina de linha de frente. Pesquisas modernas apoiam completamente os mecanismos centrais. A alicina possui atividade antibacteriana, antiviral e antifúngica documentada. O mel puro tem sido estudado em contextos de tratamento de feridas. Juntos, eles não são apenas aditivos. Eles trabalham sinergicamente. Veja como fazer. Esmague uma cabeça inteira de alho cru. Submerja-a completamente em mel puro local em um frasco limpo. Sele-o frouxamente para permitir que os gases escapem e deixe-o em temperatura ambiente por 3 a 4 semanas, girando o frasco diariamente. Ao primeiro sinal de resfriado, dor de garganta ou qualquer infecção, tome um dente com uma colher do mel fermentado. É o armário de remédios que fica melhor quanto mais tempo você o ignora. Este remédio foi esquecido porque requer paciência e não pode ser patenteado. Mas a farmácia de dois ingredientes em que seus bisavós confiavam ainda é tão poderosa hoje quanto sempre foi. Pense nisso como um antibiótico de cozimento lento. Quanto mais tempo descansa, mais forte fica. Cataplasma de cebola, o limpador de peito. Este parece tão antigo que a maioria das pessoas o descarta imediatamente. Cebolas quentes esmagadas envoltas em um pano e aplicadas no peito ou nas solas dos pés. Parece algo que uma avó insistiria enquanto todos reviravam os olhos. Mas aqui está o detalhe. As avós estavam certas. As cebolas contêm compostos de enxofre. A mesma família de compostos que torna o alho tão poderoso medicinalmente. Quando as cebolas são aquecidas e esmagadas, esses compostos de enxofre tornam-se voláteis, o que significa que são liberados no ar e na pele. Aplicados no peito, eles penetram no tecido, estimulam a circulação, afinam o muco e reduzem a inflamação nas passagens brônquicas abaixo. A medicina tradicional europeia, especialmente na Rússia, Alemanha
e Europa Oriental usava cataplasmas de cebola como um tratamento sério para resfriados profundos no peito, bronquite e croup infantil. Isso não era superstição. Era um procedimento médico realizado por curandeiros que o observaram funcionar por gerações. Pesquisas modernas confirmaram que os compostos voláteis de enxofre das aliáceas têm efeitos anti-inflamatórios e mucolíticos genuínos, o que significa que quebram o muco. O calor do cataplasma também aumenta a circulação na área, acelerando a cura. Veja como fazer. Corte ou esmague 2 cebolas grandes. Aqueça-as levemente em uma panela. Não as cozinhe, apenas aqueça. Envolva-as em uma camada de pano e aplique no peito por 20 a 30 minutos. Para os pés, o mesmo processo. Envolva as cebolas aquecidas contra as solas, cubra com meias de lã e durma. Este remédio foi esquecido porque cheira mal. Só por isso. Mas quando você está no 4º dia de um resfriado que não passa, um pouco de cheiro de cebola parece uma troca muito justa. Pense nisso como o remédio que funciona tão bem que teve que ser abandonado porque ofendia nossas sensibilidades modernas. Tônico de vinagre de fogo, Fire Cider, o inferno em uma garrafa. O Fire Cider é o remédio pelo qual as pessoas juram de pés juntos ou do qual nunca ouviram falar. Quase não há meio termo. A fórmula básica: vinagre de maçã infundido com alho cru, gengibre fresco, raiz forte preparada, pimentas fortes e, às vezes, cebola, cúrcuma e pimenta do reino. Você o deixa em infusão por 4 semanas. Coa e toma uma colher de sopa ao primeiro sinal de resfriado, infecção sinusal ou sistema imunológico lento. O nome é preciso. Tem gosto de fogo, mas funciona como um foguete. Cada ingrediente do Fire Cider é independentemente documentado por ter propriedades antimicrobianas, de aumento da circulação e de estímulo imunológico. O vinagre de maçã cria um ambiente ácido no qual muitos patógenos não conseguem sobreviver. O alho e sua alicina matam bactérias e vírus. O gengibre tem poderosos efeitos anti-inflamatórios e de aquecimento. A raiz forte é um dos descongestionantes naturais mais potentes conhecidos. Os compostos nela literalmente abrem as passagens nasais. A capsaicina das pimentas estimula a circulação e ativa o sistema imunológico. Juntos, eles formam o que pode ser o tônico de combate a resfriados mais abrangente da medicina tradicional. Curandeiros populares nos Apalaches, na Nova Inglaterra e em toda a Europa, mantiveram variações disso sob diferentes nomes por séculos. Aqui está a preparação. Pique grosseiramente uma cabeça inteira de alho, um pedaço grande de raiz de gengibre, várias colheres de sopa de raiz forte fresca e um punhado de pimentas fortes. Coloque-os em um frasco. Cubra completamente com vinagre de maçã puro. Sele e deixe infundir por 4 semanas, agitando diariamente. Coe. Adicione mel a gosto e tome 1 a 2 colheres de sopa ao primeiro sinal de doença. O Fire Cider foi esquecido porque requer esforço e tempo, e não pode ser reduzido a um único composto ativo. Mas o tônico que os curandeiros dos Apalaches mantinham em seus porões ainda é a arma imunológica natural mais abrangente que a maioria das pessoas nunca experimentou. Pense nisso como o remédio que é tão intenso que praticamente assusta a doença. Escalda-pés de mostarda. O puxador de febre. Aqui está um que parece simples demais. Água quente. Mostarda em pó. Seus pés. É só isso. Mas antes de descartá-lo, considere o seguinte. Os escalda-pés de mostarda foram usados na medicina militar e na prática popular europeia por décadas como uma forma rápida e eficaz de tratar febre, resfriados e fadiga. Enfermeiras em hospitais de campanha os utilizavam. Parteiras os recomendavam. E eles funcionavam de forma consistente o suficiente para que as pessoas continuassem a fazê-lo. A mostarda contém compostos chamados isotiocianatos, que são potentes estimulantes circulatórios. Quando dissolvidos em água quente e aplicados nos pés, esses compostos penetram na pele, aumentando dramaticamente o fluxo sanguíneo para as extremidades. Isso retira o sangue da cabeça e do peito congestionados, reduz a pressão de uma febre, abre os capilares e estimula o tipo de suor que ajuda seu corpo a processar e eliminar a infecção.
Os pés têm alguns dos maiores poros do corpo e algumas das respostas circulatórias mais reativas. O que você aplica nos pés afeta todo o corpo mais rápido do que quase qualquer outro tratamento externo. Aqui está o método. 2 colheres de sopa de mostarda em pó em uma bacia com água o mais quente que você consiga tolerar confortavelmente. Mergulhe por 20 minutos enquanto está envolto em um cobertor quente. Beba água quente ou chá simultaneamente. Espere suar. Esse é o objetivo. Os escaldapés de mostarda foram esquecidos porque não são glamourosos e porque os redutores de febre farmacêuticos são mais rápidos. Mas para aquele tipo de febre baixa e fadiga profunda que vem com um resfriado, um escaldapés de mostarda pode mudar sua trajetória em uma única noite. Pense nisso como um reinício circulatório que começa de baixo para cima. Cataplasma de carvão, o ímã de toxinas. O carvão ativado ganha atenção hoje em tigelas de smoothies e branqueamento dental no Instagram. Mas a história real do carvão como medicamento é muito mais séria que isso. Por séculos, curandeiros usaram cataplasmas de carvão. Carvão ativado misturado com água ou farelo de linhaça até formar uma pasta e aplicado em feridas infectadas, picadas de aranha, picadas de abelha e áreas de infecção cutânea. O mecanismo é real e bem compreendido. O carvão ativado é extraordinariamente poroso em um nível microscópico e liga-se a toxinas, bactérias e compostos inflamatórios através de um processo chamado adsorção, retirando-os do tecido e segurando-os. Isso não é mitologia popular. O carvão ativado é usado na medicina de emergência moderna hoje para envenenamento. O mesmo mecanismo funciona externamente em infecções localizadas e picadas. Curandeiros tradicionais na América do Norte, Europa e culturas indígenas em todo o mundo descobriram independentemente as propriedades de drenagem do carvão. Quando uma ferida estava infectada e não havia mais nada, um cataplasma de carvão aplicado durante a noite podia reduzir visivelmente a vermelhidão, o inchaço e a secreção pela manhã. Aqui está a preparação. Misture pó de carvão ativado com água suficiente para formar uma pasta grossa. Para melhor adesão, adicione uma colher de linhaça moída. Espalhe sobre um pano, aplique na área afetada, cubra com outra camada de pano e deixe por várias horas ou durante a noite. Os cataplasmas de carvão foram esquecidos em parte porque mancham tudo o que tocam de um preto absoluto e irreversível. Mas para picadas infectadas, infecções de pele persistentes e exposição a toxinas, este é um dos remédios populares mais cientificamente fundamentados de toda esta lista. Pense nisso como o menor aspirador de pó do mundo, puxando tudo o que é prejudicial diretamente através da pele. Gargarejo de água salgada, a versão antiga. Você já ouviu falar de gargarejos com água salgada, mas a versão antiga era diferente e mais eficaz. O gargarejo básico de água salgada morna está bem estabelecido. Ele mata bactérias, reduz a inflamação e retira o fluido do tecido inchado da garganta por osmose. Mas os curandeiros tradicionais não paravam por aí. Eles adicionavam um pouco de vinagre de maçã puro, que altera o pH e aumenta a potência antimicrobiana. Alguns adicionavam uma pitada de cúrcuma, que possui efeitos anti-inflamatórios documentados. Alguns adicionavam uma gota de preparação herbal. O resultado não era apenas um enxague com sal. Era um gargarejo terapêutico completo, que trabalhava em múltiplos mecanismos simultaneamente. A pressão osmótica retirando o inchaço, o pH ácido rompendo as membranas bacterianas e compostos anti-inflamatórios em contato direto com o tecido inflamado. Médicos da Grécia Antiga recomendavam gargarejos com sal marinho. Curandeiros medievais os prescreviam rotineiramente para amigdalite e infecções bucais antes de existir qualquer opção cirúrgica. Funcionavam porque o mecanismo é simplesmente real e consistente. Aqui está a versão aprimorada. Uma colher de chá cheia de sal marinho em 240 ml de água, o mais quente que você aguentar. Uma colher de sopa de vinagre de maçã puro e um quarto de colher de chá de cúrcuma, se tiver. Gargareje por 30 segundos, 4 a 6 vezes ao dia. Não engula. O antigo gargarejo de sal foi rebaixado a um remédio popular leve,
quando desenvolvemos antibióticos para infecções de garganta. Mas para as primeiras 48 horas de uma dor de garganta, antes mesmo de saber se é bacteriana, este gargarejo pode interromper uma infecção logo no início. Pense nisso como o enxaguante bucal antisséptico original, que realmente atua na infecção, não apenas no cheiro. Compressa de vinagre, o resfriador de febre, antes do paracetamol, antes da aspirina, antes de qualquer redutor de febre farmacêutico, as pessoas usavam compressas de vinagre. E as usavam porque funcionavam. Um pano embebido em vinagre de maçã diluído e aplicado na testa, na nuca ou nos pulsos funciona através de dois mecanismos simultâneos. Primeiro, a evaporação do vinagre resfria a superfície da pele, retirando o calor do corpo exatamente como o suor faz, mas de forma mais rápida. Segundo, o ácido acético no vinagre de maçã tem propriedades anti-inflamatórias genuínas que reduzem a sinalização inflamatória que impulsiona a febre. Enfermeiras tradicionais ao longo dos anos 1800 e início dos 1900 usavam rotineiramente compressas de vinagre para pacientes com febre. Elas não estavam praticando medicina no sentido moderno, mas estavam fazendo algo que ajudava consistentemente. E a observação clínica ao longo de décadas confirmou isso. Parteiras, curandeiros e guias de remédios caseiros incluíam universalmente compressas de vinagre para a febre. A mesma compressa aplicada nas têmporas e na base do crânio era usada para dores de cabeça. Aplicada na pele queimada de sol, o ácido acético neutraliza compostos alcalinos do dano solar, reduz a inflamação e proporciona um alívio significativo da dor. Aqui está o método: uma parte de vinagre de maçã puro para 2 partes de água fria. Molhe um pano, torça-o parcialmente, aplique na testa e nos pulsos para febre ou na pele queimada de sol, renovando a cada 10 minutos conforme aquece. A compressa de vinagre foi substituída por redutores de febre em pílulas, que são mais rápidos e não exigem esforço. Mas para o controle de febre leve em crianças, em pessoas que não podem tomar medicamentos, ou como um complemento natural, a compressa de vinagre ainda faz exatamente o que sempre fez. Pense nisso como o protocolo original de resfriamento que seu corpo já entende. Inalação de vapor de ervas, o reinício respiratório. Este é um dos remédios populares mais antigos e universalmente praticados na história da humanidade. E ainda é uma das coisas mais eficazes que você pode fazer pelos seus seios nasais e pulmões. Água fervente, ervas, uma toalha sobre a cabeça. Simples assim. Mas as ervas específicas importam enormemente. O tomilho contém timol, um dos antissépticos naturais mais potentes conhecidos. Tão poderoso que é o ingrediente ativo em enxaguantes bucais antissépticos comerciais. Inalado como vapor, o timol entra em contato direto com suas membranas mucosas, matando patógenos, reduzindo a inflamação e afinando o muco. O eucalipto contém cineol, um composto que abre as vias aéreas, reduz a inflamação e possui atividade antiviral documentada. A hortelã contém mentol, que sinaliza imediatamente aos receptores de frio nas vias aéreas para relaxar e abrir. Curandeiros tradicionais usaram inalações de vapor de ervas para infecções respiratórias, congestão nasal, bronquite e resfriados por séculos. Não havia mistério sobre o porquê. Você podia senti-lo funcionando em minutos. Pesquisas modernas sobre os compostos individuais confirmam tudo isso. O timol é antimicrobiano, o cineol é anti-inflamatório e mucolítico, e o mentol é broncodilatador. Juntos no vapor, eles chegam diretamente onde a infecção está. Aqui está o método. Deixe a água ferver. Adicione uma colher de sopa de cada, tomilho seco, folhas de eucalipto e hortelã. Retire do fogo. Coloque em uma superfície estável. Incline-se sobre a panela. Cubra sua cabeça e a panela com uma toalha e respire lenta e profundamente por 10 a 15 minutos. Faça isso 2 vezes ao dia para infecções sinusais e resfriados. O vapor de ervas foi esquecido porque leva 10 minutos. Ele bagunça o seu cabelo e exige estar desconfortável por um momento. Mas para infecções sinusais e resfriados, ele entrega o remédio diretamente na fonte de uma forma que nenhuma pílula pode replicar.
Pense nisso como o único sistema de entrega que leva seu remédio exatamente onde o problema está. Cataplasma de gema de ovo para os olhos, o antigo remédio europeu. Este é o que recebe os olhares mais céticos de toda esta lista. Uma gema de ovo morna, envolta em um pano fino e colocada sobre o olho fechado. Parece algo saído de um conto de fadas, mas este antigo remédio europeu, usado particularmente na Europa Oriental e na medicina doméstica tradicional alemã, foi confiável para tratar terçóis, pálpebras inflamadas e infecções oculares precoces por gerações. E quando você entende o mecanismo, faz todo o sentido. Um terçol é uma glândula sebácea bloqueada na base de um cílio, geralmente infectada pela bactéria Staphylococcus. O tratamento na medicina moderna são compressas mornas, calor úmido aplicado repetidamente para suavizar o bloqueio, aumentar a circulação e trazer a infecção à tona. A gema de ovo, morna e envolta em pano fino, fornece exatamente isso. Calor úmido sustentado com temperatura notavelmente consistente. Os lipídios e proteínas na gema mantêm o calor por mais tempo que uma compressa de água comum e o liberam de forma mais uniforme. Curandeiros tradicionais também acreditavam que os nutrientes da gema de ovo eram absorvidos através da pele fina da pálpebra e auxiliavam na cura. Embora isso seja mais difícil de provar, o mecanismo de calor úmido é completamente sólido. Aqui está o método. Separe uma gema de ovo crua. Envolva-a em uma camada única de pano fino ou musselina. Aqueça-a muito suavemente, temperatura corporal, não quente, e aplique sobre o olho fechado por 15 a 20 minutos. A gema mantém um calor suave e consistente por todo o tempo. O cataplasma de gema de ovo foi substituído por compressas mornas de gás estéril, que funcionam segundo o mesmo princípio. Mas a versão popular era mais barata, mais eficaz em manter o calor e disponível onde quer que houvesse ovos. Pense nisso como a terapia de calor direcionada original, projetada especificamente para o tecido mais delicado do seu rosto. Mistura de mel e pimenta do reino, o silenciador de tosse, 2 ingredientes da dispensa, sem cozimento necessário. Um dos remédios naturais contra a tosse mais eficazes já criados. O mel puro sozinho é documentado por superar o dextrometorfano, o ingrediente ativo na maioria dos xaropes para tosse comuns, em múltiplos ensaios clínicos para reduzir a tosse noturna em crianças. A Organização Mundial da Saúde até lista o mel como um remédio para a tosse. O mecanismo envolve revestir e acalmar o tecido irritado da garganta, ao mesmo tempo em que entrega compostos antimicrobianos diretamente no local da infecção. A pimenta do reino adiciona algo completamente diferente. A piperina, o composto ativo da pimenta do reino, é um potente estimulante circulatório quando aplicado às membranas mucosas. Ela dilata os vasos sanguíneos, aumenta o calor, estimula a atividade imunológica e quebra a congestão. Também é um antihistamínico natural, e é por isso que faz você espirrar. Ela literalmente força seu corpo a limpar as vias aéreas. A medicina ayurvédica tradicional usa mel e pimenta do reino juntos para queixas respiratórias há milhares de anos. A medicina popular na Ásia e na Europa chegou independentemente à mesma combinação. O calor da pimenta e a suavidade do mel criam um efeito terapêutico perfeitamente equilibrado. Aqui está o método. 1 colher de sopa de mel puro com 1,4 de colher de chá de pimenta do reino, moída na hora, misturados e tomados lentamente, deixando revestir a garganta. Repita a cada 2 a 3 horas durante a doença. O mel com pimenta foi esquecido porque decidimos que o remédio para tosse precisava ser um xarope em um copo medidor, com tampa à prova de crianças. Mas este remédio de 2 ingredientes que cabe em um copinho de dose tem silenciado tosses há milênios. Pense nisso como a pastilha para tosse que combate a infecção ao mesmo tempo em que alivia o sintoma. Rodelas de batata para baixar a febre, o remédio do porão. Rodelas de batata crua na testa. Este é o remédio que mais causa revirar de olhos. Parece a definição de conto da carochinha, mas aqui está o porquê de ele continuar aparecendo em culturas completamente não relacionadas. A medicina popular do leste europeu
a cura tradicional latino-americana, a prática rural dos Apalaches, todos chegaram independentemente à mesma batata. A batata crua é naturalmente fria e mantém essa frieza de forma consistente devido ao seu alto teor de água e amido. Aplicada na testa ou na sola dos pés, ela proporciona um resfriamento suave e sustentado, sem a brusquidão do gelo. Ela também retira o calor da pele através de condução suave, o mesmo princípio físico que faz as compressas frias funcionarem. O alto teor de água significa que ela não seca rapidamente. O amido cria um leve efeito de drenagem na superfície da pele. E, ao contrário de um pano úmido, ela permanece no lugar e mantém sua temperatura por mais tempo. Curandeiros tradicionais em múltiplas culturas também aplicavam fatias de batata nos pés durante a febre, acreditando que os pés eram uma porta de entrada para a regulação da temperatura do corpo. A compreensão moderna da circulação e da vasodilatação periférica, na verdade, dá suporte a isso. Resfriar as extremidades ajuda a reduzir a temperatura central. Aqui está o método. Corte uma batata crua em rodelas de cerca de meio centímetro. Resfrie levemente se desejar. Coloque na testa e substitua conforme aquecerem. Para os pés, coloque as fatias nas solas e cubra com meias de algodão. O remédio da batata para a febre foi esquecido porque o ibuprofeno funciona mais rápido. Mas para o controle de febre, leve em crianças que não podem tomar medicamentos ou como uma abordagem complementar. A rodela de batata faz exatamente o que se espera dela. Pense nela como a farmácia do porão de mantimentos, estocada e pronta em todas as cozinhas da terra. Compressa de óleo de rícino, o curador profundo. As compressas de óleo de rícino são o remédio que praticantes de fitoterapia e naturopatas sérios mantiveram silenciosamente em todas as décadas da medicina moderna. Elas nunca desapareceram totalmente porque os praticantes continuaram vendo-as funcionar. O método, um pano saturado em óleo de rícino, aplicado ao abdômen, coberto com filme plástico e depois uma fonte de calor, uma bolsa de água quente ou almofada térmica. Aplicada por cima, deixada no lugar por 1 hora ou mais, feita 3 a 4 vezes por semana para condições crônicas. O óleo de rícino contém ácido ricinoleico, um composto com efeitos anti-inflamatórios documentados. Quando aplicado com calor e deixado por tempo prolongado, o óleo de rícino penetra profundamente no tecido. Pesquisas mostraram que as compressas de óleo de rícino aumentam a atividade dos linfócitos, os glóbulos brancos centrais para sua resposta imunológica no tecido subjacente. Elas parecem promover a circulação linfática, que é o sistema interno de remoção de resíduos e vigilância imunológica do corpo. Os usos tradicionais incluem queixas digestivas, constipação, miomas uterinos, cistos ovarianos, congestão hepática e inflamação geral. Edgar Cayce, o curandeiro popular americano, as popularizou no início do século XX, mas variações da mesma prática aparecem na medicina ayurvédica e tradicional europeia. Naturopatas modernos usam compressas de óleo de rícino rotineiramente. O mecanismo de estimulação linfática tem respaldo de pesquisa suficiente para não ser descartado. Aqui está o método. Mergulhe um pedaço de tecido de flanela em óleo de rícino prensado a frio. Coloque-o no abdômen. Cubra com plástico e aplique calor por 60 a 90 minutos. Descanse completamente durante o processo. As compressas de óleo de rícino foram ignoradas pela medicina convencional porque são lentas. Elas exigem paciência e não se pode padronizar uma dose. Mas para condições digestivas e inflamatórias crônicas, elas oferecem algo que os medicamentos muitas vezes não oferecem: suporte para os próprios sistemas de limpeza e imunidade do corpo. Pense nisso como uma revisão para o seu sistema de drenagem interno, aquele em que ninguém pensa até que pare de funcionar. Remédio de pão queimado, o carvão original. Este soa tão estranho que quase desafia a explicação. Pão levemente carbonizado, torrada queimada, essencialmente aplicada a pequenas feridas e infecções. Mas quando você entende o que realmente está acontecendo, faz todo o sentido. O pão carbonizado é, em um nível químico básico, uma forma de carbono.
Não tão refinado ou poroso quanto o carvão ativado, mas funcionalmente semelhante. Curandeiros tradicionais que aplicavam pão carbonizado em cortes infectados e feridas exsudativas estavam usando o mesmo princípio de adsorção. O carbono liga-se às toxinas bacterianas e as retira do tecido. Na era anterior aos antibióticos, quando qualquer ferida podia se tornar séptica, um cataplasma de pão carbonizado aplicado durante a noite e trocado diariamente podia reduzir visivelmente os sinais de infecção precoce. Vermelhidão, inchaço, calor e secreção. Não porque o pão tivesse compostos medicinais específicos, mas porque o carbono estava fazendo o que o carbono faz, ligando-se e removendo o que quer que estivesse causando o problema. Este remédio aparece na medicina popular rural europeia, em antigos guias domésticos americanos e em várias tradições de cura tradicionais globalmente. Era especialmente comum para feridas de crianças e para trabalhadores sem acesso a qualquer tratamento médico formal. Veja o método. Queime um pedaço de pão até que esteja totalmente carbonizado, mas não esfarelando. Deixe esfriar. Aplique na superfície da ferida. Cubra com um pano limpo e deixe por várias horas. Troque 2 a 3 vezes ao dia. O remédio do pão queimado foi esquecido quando curativos estéreis e cremes antibióticos tornaram-se disponíveis, mas funciona segundo o mesmo princípio dos curativos de carvão, ativado que ainda são usados no tratamento moderno de feridas. Pense nisso como a descoberta acidental do tratamento de feridas que as pessoas encontraram empiricamente séculos antes de alguém entender por que funcionava. Concentrado de chá de tomilho, a infusão antibiótica natural. Se existe uma erva que cruza a linha entre remédio popular e território farmacêutico, é o tomilho. O timol, o principal composto ativo do tomilho, é o mesmo composto usado no Listerine, em soluções antissépticas comerciais e em algumas preparações farmacêuticas para tosse. A potência antimicrobiana do timol contra patógenos respiratórios é tão bem estabelecida que órgãos reguladores da Comissão Europeia aprovaram formalmente preparações de tomilho para o tratamento de tosses e infecções do trato respiratório superior. Não como um remédio popular, mas como um tratamento médico reconhecido. O uso tradicional em todo o Mediterrâneo era universal. O tomilho era a erva respiratória para bronquite, coqueluche, infecções no peito e croup. O chá de tomilho forte era o primeiro tratamento buscado. Funcionava porque o timol, inalado como vapor do chá quente e depois engolido para entrar em contato direto com o tecido da garganta e brônquios, mata as bactérias e vírus que causam a infecção. A diferença entre um chá de tomilho e um verdadeiro concentrado de tomilho é significativa. Um chá fraco mal libera os óleos voláteis. O concentrado, feito pela infusão de uma grande quantidade de tomilho seco em água recém-fervida, tampado por 15 minutos, libera e retém a dose terapêutica total de timol. Aqui está o método. Coloque 2 colheres de sopa cheias de tomilho seco em 240 ml de água recém-fervida. Tampe imediatamente e deixe em infusão por 15 minutos. Tampar é fundamental para evitar que os óleos voláteis escapem. Coe e beba quente com mel 3 vezes ao dia durante a doença. O chá de tomilho foi deslocado por preparações comerciais para tosse, muitas das quais contêm timol de qualquer maneira. A diferença é que você pode fazer o seu em casa em 5 minutos por centavos. Pense nisso como ter um tratamento respiratório de grau farmacêutico licenciado crescendo no seu jardim de ervas. Envoltório de folha de repolho, o solucionador de inchaços. Folhas de repolho envolvidas em articulações inchadas, aplicadas em tecidos mamários inflamados, compactadas em joelhos artríticos. Parece medicina de desespero, mas há uma razão para este remédio ter persistido por séculos em culturas completamente não relacionadas. As folhas de repolho contêm compostos, principalmente enxofre e glicosinolatos, que possuem propriedades anti-inflamatórias genuínas. Elas também têm uma estrutura que as torna excepcionalmente eficazes como tratamento tópico. São flexíveis o suficiente para se moldar aos contornos do corpo. Elas mantêm a umidade na superfície da pele e, quando levemente murchas ou esmagadas, liberam seus compostos na pele. Múltiplos ensaios clínicos,
Estudos reais publicados e revisados por pares examinaram envoltórios de folha de repolho para engurgitamento mamário em mulheres que amamentam, para osteoartrite do joelho e para entorses de tornozelo. Os resultados são consistentemente positivos. O inchaço diminui mais rápido com envoltórios de folha de repolho do que com o tratamento padrão em vários ensaios. Isso não é mais medicina popular, é evidência publicada. O uso tradicional em toda a Europa, particularmente na Alemanha, Europa Oriental e Rússia, incluía cataplasmas de repolho para praticamente qualquer tipo de inchaço e inflamação local, feridas infectadas, articulações artríticas, entorses e mastite. Parteiras recomendavam folhas de repolho para o engurgitamento mamário pós-parto, e consultoras de lactação modernas ainda recomendam. Aqui está o método. Resfrie uma cabeça inteira de repolho. Remova as folhas externas. Passe uma garrafa de vinho sobre elas, para amassá-las e quebrá-las levemente. Isso libera os compostos. Aplique diretamente na área inchada. Cubra com uma bandagem e deixe por 2 horas. Repita 2 vezes ao dia. Os envoltórios de folha de repolho foram ignorados porque, francamente, andar por aí com folhas de repolho amarradas nos joelhos é difícil de levar a sério. Mas a evidência clínica diz que é exatamente isso que você deveria estar fazendo. Pense nisso como a farmácia do supermercado, que foi comprovada em ensaios clínicos e ridicularizada em conversas. Aplicação de alúmen, o medicamento mineral. O alúmen, ou sulfato de alumínio e potássio, conhecido no Brasil como pedra-ume, é um mineral de ocorrência natural que foi usado medicinalmente por séculos antes de se tornar um conservante de alimentos e desodorante. Curandeiros tradicionais aplicavam-no em cortes, pequenos ferimentos de navalha e feridas na boca. E ele fazia algo notável. Estancava o sangramento quase imediatamente e fechava o tecido contra infecções. O mecanismo é pura química. O alúmen é um adstringente poderoso. Ele faz com que as proteínas no tecido se contraiam, literalmente apertando as células e fechando os pequenos vasos sanguíneos na superfície de uma ferida. Isso estanca o sangramento. Ele também cria um ambiente químico hostil às bactérias, baixando o pH e retirando a umidade das células microbianas. Barbeiros tradicionais mantinham blocos de alúmen em seus balcões exatamente por esse motivo. Um pequeno corte de navalha tocado com alúmen parava de sangrar em menos de 30 segundos. Aplicado a úlceras bucais e aftas, o alúmen retira o fluido do tecido inflamado, reduz o inchaço e cria uma camada protetora sobre a ferida. Muitas pessoas relatam que uma única aplicação de alúmen a uma afta em seu estágio inicial impede que ela se desenvolva totalmente. O uso tradicional abrange a medicina grega antiga, a prática ayurvédica, a medicina tradicional chinesa e a cura popular europeia. Foi descrito em textos médicos já no século Pênidon de Cristo. Aqui está o método. Para cortes, molhe a pedra de alúmen e pressione contra a ferida por 30 segundos. Para feridas na boca, aplique uma pitada de alúmen em pó diretamente sobre a ferida por 60 segundos e depois enxague. Para um corte de barbear, uma pedra de alúmen úmida passada sobre o corte estanca o sangramento imediatamente. O alúmen foi esquecido como um mineral medicinal quando os lápis hemostáticos e cremes antissépticos assumiram o controle. Mas ainda é vendido em farmácias como um produto pós-barba e ainda funciona exatamente como sempre funcionou. Pense nisso como o hemostático cirúrgico original em forma mineral de bolso. Compressa de gengibre, o combatente de dor e rigidez. Estamos nos 4 melhores agora, e estes são os que genuinamente mudam a opinião das pessoas sobre o que a medicina natural pode fazer. Uma compressa de gengibre parece simples. Pano embebido em água quente, infundida com gengibre e aplicado ao corpo. Mas o que ela faz ao tecido subjacente é tudo menos simples. O gengibre contém gingeróis e xogaóis, compostos com alguns dos efeitos anti-inflamatórios mais bem documentados em todo o mundo botânico. Centenas de ensaios clínicos estudaram o gengibre para dor e inflamação. Mas o gengibre tópico, ao contrário do gengibre ingerido,
funciona através de uma via diferente. Penetração direta no tecido superficial, desencadeando vasodilatação imediata, a expansão dos vasos sanguíneos e aumentando dramaticamente a circulação local. O aumento da circulação em uma área significa mais oxigênio, mais células imunológicas, remoção mais rápida de compostos inflamatórios e calor direto para o tecido muscular e articular tenso. Para a dor profunda da artrite, a rigidez de uma lesão muscular e as cólicas da dor menstrual, uma compressa de gengibre aplicada com calor pode proporcionar alívio em minutos, que é qualitativamente diferente de qualquer coisa que você tome por via oral. O uso tradicional na medicina japonesa, campo e na prática tradicional chinesa era extensivo. Compressas de gengibre eram aplicadas em articulações artríticas, músculos lesionados e áreas de dor crônica. O mecanismo era compreendido empiricamente. O gengibre cria calor a partir de dentro. Aqui está o método. Rale ou fatie um pedaço grande de gengibre fresco. Cozinhe em água por 10 minutos sem ferver. Mergulhe um pano na água quente de gengibre. Torça parcialmente e aplique na área dolorida o mais quente que for suportável. Cubra com um pano seco para manter o calor. Substitua a cada 5 minutos durante 20 minutos. As compressas de gengibre foram substituídas por bolsas térmicas e cremes tópicos para a dor. Mas o aquecimento ativo e os compostos anti-inflamatórios do gengibre fazem algo que o calor sintético sozinho não consegue. Pense nisso como um remédio que cria seu próprio fogo de dentro para fora. Remédio de óleo de cravo para dente. O dentista em um frasco. E aqui está o que prometi no início. O remédio que dentistas profissionais usavam antes da anestesia moderna. Aquele cujo composto ativo ainda está em produtos odontológicos vendidos em todas as farmácias hoje. Óleo de cravo para dor de dente. Os cravos contêm eugenol, um composto tão eficaz em bloquear a sinalização de dor no tecido nervoso que é classificado como um anestésico local e analgésico. Aplicado diretamente a um nervo exposto ou gengiva inflamada, o eugenol se liga aos receptores nervosos e bloqueia a transmissão da dor. O efeito pode ser sentido em segundos. Isso não era folclore. O óleo de cravo foi o principal anestésico dentário ao longo dos anos 1800 e até o início dos 1900. Dentistas profissionais o usavam antes de existir a lidocaína sintética. Era padrão na prática odontológica, e o eugenol ainda está presente em cimentos dentários, selantes de canal e materiais de preenchimento usados na odontologia hoje. O uso tradicional era universal onde quer que houvesse cravos disponíveis. Pressione um cravo inteiro contra um dente dolorido e deixe descansar. Molhe uma pequena bola de algodão em óleo de cravo e coloque-a contra a área inflamada. A dor diminuía rápido o suficiente para que as pessoas confiassem completamente. Pesquisas modernas confirmaram plenamente o mecanismo. O eugenol também é anti-inflamatório e antimicrobiano, o que significa que não apenas mascara a dor de dente, mas atua na infecção ou inflamação que a causa. Aqui está o método. Coloque uma gota de óleo de cravo em uma pequena bola de algodão e aplique diretamente no dente dolorido ou na gengiva inflamada. Alternativamente, coloque um cravo seco inteiro contra o dente e morda suavemente. O efeito entorpecente começa em 30 segundos e dura de 30 a 60 minutos. O óleo de cravo foi deixado de lado pelos géis anestésicos comerciais, muitos dos quais contêm eugenol de qualquer maneira. Você já está usando o remédio de cravo, apenas o está comprando em um tubo com um rótulo farmacêutico. Pense nele como o anestésico dentário original que esteve em seu armário de especiarias todo esse tempo, esperando silenciosamente para ser lembrado. Lavagem com água de arroz, o curador suave. A água de arroz é um daqueles remédios que são humildes demais para serem medicina de verdade. A água que sobra do molho ou do cozimento do arroz. É só isso. Mas este líquido simples tem dois usos completamente diferentes e bem documentados, que foram validados ao longo de séculos e culturas. Aplicada na pele como uma lavagem ou compressa, a água de arroz acalma a pele irritada, inflamada e com tendência a eczema de forma notavelmente eficaz. O mecanismo envolve o inositol, um composto no arroz que apoia a função de barreira da pele,
junto com compostos amiláceos que formam uma película protetora sobre o tecido irritado, reduzindo a perda de água e protegendo as células danificadas. As tradições de beleza japonesa e coreana construíram filosofias inteiras de cuidados com a pele em torno da água de arroz fermentada. Pesquisas clínicas sobre água de arroz para dermatite atópica mostram melhoria mensurável na função de barreira da pele e redução da inflamação. Tomada internamente, bebida durante doenças digestivas, a água de arroz fornece algo diferente. Carboidratos de fácil absorção, uma pequena quantidade de eletrólitos e um efeito suavizante e de revestimento nas paredes intestinais inflamadas. Em respostas a epidemias de cólera, historicamente a água de arroz era usada para manter a hidratação e apoiar a função intestinal. A Organização Mundial da Saúde estudou fórmulas de reidratação oral baseadas em água de arroz. Dois problemas completamente diferentes, uma preparação simples. Aqui está o método. Deixe 2 xícaras de arroz branco cru de molho em 4 xícaras de água por 30 minutos. Depois, coe. Para a pele, aplique a água coada como uma lavagem ou molhe de um pano e use como compressa. Para doenças digestivas, beba a água de arroz morna com uma pitada de sal. A água de arroz foi esquecida como remédio porque se tornou associada puramente à culinária e aos cuidados estéticos. Mas o remédio que ajudou populações humanas a sobreviver a epidemias de diarreia infecciosa e a acalmar a pele inflamada em todos os continentes ainda é tão eficaz quanto sempre foi. Pense nisso como a medicina mais humilde da Terra, aquela que era tão básica que todos esqueceram que era medicina. Cataplasma de pão e leite, o puxador de furúnculos. E aqui estamos nós, número 20. O que guardei para o final porque representa a tradição mais antiga em todo o cuidado popular com feridas. Pão embebido em leite morno e aplicado na pele infectada, em furúnculos, em farpas enterradas profundamente no tecido, em feridas começando a formar abscesso. Isso soa como desespero, como algo que se faz quando não se tem absolutamente mais nada. Mas este remédio foi usado por curandeiros de feridas na Europa medieval, na América colonial, na medicina de fronteira e nos cuidados domésticos do início do século XX, porque funcionava de forma consistente o suficiente para que os curandeiros continuassem a usá-lo por gerações. E quando você entende o mecanismo, a lógica é elegante. O leite morno suaviza o tecido, particularmente a queratina endurecida que se forma sobre e ao redor de furúnculos, farpas e infecções profundas. Isso é fundamental. Uma farpa enterrada ou um abscesso em formação é cercado por uma fortaleza de tecido endurecido, e nada o atrairá para fora até que essa fortaleza amoleça. O ácido láctico e as proteínas do leite criam a umidade sustentada e suave necessária para suavizar até a resistência tecidual mais profunda. O pão atua como um veículo e uma base de cataplasma que mantém o leite morno contra a pele por um período prolongado, mantendo o calor e a umidade consistentes. O carbono do pão, particularmente se estiver um pouco velho ou amanhecido, adiciona um pequeno efeito de drenagem. A combinação cria condições onde os próprios processos do corpo podem se completar. O abscesso vem à tona. A farpa migra para a superfície. A infecção é puxada para fora em vez de para dentro. Curandeiros tradicionais entendiam isso empiricamente. O cuidado moderno com feridas confirma o mecanismo. O calor úmido aplicado consistentemente drena exatamente o que precisa sair. Aqui está o método. Rasgue uma fatia de pão em uma tigela pequena. Despeje leite morno sobre ela até que esteja completamente encharcada e macia. Aplique o cataplasma morno diretamente no furúnculo, ferida infectada ou área da farpa. Cubra com um pano e deixe por várias horas ou durante a noite. Substitua 2 vezes ao dia. Em 1 a 2 dias, a maioria dos furúnculos virá completamente à tona. A maioria das farpas terá migrado para a superfície. O cataplasma de pão e leite foi esquecido porque ferramentas de lancetagem e antibióticos tornaram-se a abordagem padrão para furúnculos e abscessos. Mas para o furúnculo em estágio inicial que ainda não se formou,
Para a farpa profundamente encravada, para minha ferida infectada que está começando a se fechar sobre impurezas, este cataplasma faz algo notavelmente específico. Ele não combate a infecção. Ele cria as condições de que seu corpo precisa para resolvê-la por si mesmo. E é exatamente aí que reside a genialidade de toda a lista que percorremos hoje. Estes remédios não forçam seu corpo a fazer algo artificial. Eles trabalham com os sistemas do seu corpo. Eles apoiam a circulação, a função imunológica, a cicatrização de barreiras e a drenagem natural. Não são truques, são sabedoria acumulada de milhares de anos de seres humanos prestando atenção. Então, aqui estão eles. 20 remédios esquecidos que cada geração antes de nós conhecia de cor. Do alho fermentado no mel em sua despensa ao cataplasma de pão e leite que poderia estar removendo uma farpa agora mesmo. Estas não são curiosidades, são ferramentas. E este conhecimento é seu. Escreva-o, compartilhe-o com alguém. Experimente um na próxima vez que tiver um resfriado, dor de garganta ou uma ferida persistente que não queira colaborar. Você pode se surpreender com a rapidez com que se lembrará por que as pessoas confiaram neles por tanto tempo. Se estes segredos antigos mudaram a forma como você olha para os ingredientes na sua despensa, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Somos dedicados a escavar a história e a sabedoria de cura que tentaram enterrar. Junte-se a nós enquanto recuperamos o poder do passado para proteger nosso futuro. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.